das crianças! Viva das crianças! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciamos um novo mês. Olha só, nesse cenário aqui lindo, né? Ó, temos um caça-palavra aqui, uma roleta, porque estamos no jogo do conhecimento. Mostre o que você sabe. E neste mês estamos falando sobre o conhecimento e vamos aprender sobre Jesus e a sua jornada aqui na Terra. Aliás, esse mês vamos ter muitas novidades. Nós vamos ter um jogo. Eu adoro jogo. Esse jogo vão ter perguntas e respostas sobre as histórias que estão sendo contadas aqui. Então, você precisa prestar bastante atenção nas histórias, tudo bem? Vamos também ter um encontro, uma live com as crianças, porque este mês é o mês das crianças. Então vamos ter torta na cara, brincadeiras e muita música. Pois é, você já sabe, todo mês temos um versículo novo para memorizar. E esse é um bom jeito de obtermos conhecimento e sabedoria. O nosso versículo do mês está em Provérbios 2:6. Ele diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Vou falar novamente. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Muito bem, crianças, esse é o tema da nossa série, Jogo do Conhecimento. Mostre o que você sabe. E nós, durante todo esse mês, vamos aprender sobre a história de Jesus. Vamos conhecer mais desta grande e incrível história. Então, preparem-se, porque a história vai começar em 3, 2, 1... A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Muito bem, estamos percorrendo a grande história de Deus que podemos encontrar na Bíblia, como já vimos. E eu tenho uma pergunta para vocês. Eu adoro perguntas. Todos os anos comemoramos uma data muito especial no Natal. Você sabe o que comemoramos? O meu aniversário! Ai, eu adoro presentes. Não, mas eu não estou falando do meu aniversário. Estou falando de uma data muito mais importante, de uma pessoa muito mais especial do que eu. Sim, o nascimento de Jesus. Comemoramos o fato de Jesus vir à Terra quando bebê. Maria, sua mãe, sabia que Jesus não era uma criança comum. Aliás, o anjo Gabriel avisou Maria que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a andar, a falar, a correr, assim como uma criança aprende. Ele também era obediente aos seus pais e também trabalhava com José, que era carpinteiro, construindo coisas com madeira. A família de Jesus tinha algumas tradições, algumas datas que comemoravam todos os anos. Sua família provavelmente deve ter algumas tradições assim. Às vezes em aniversários ou em Natal, combinam de fazer alguma coisa especial. Pois é, a família de Jesus também tinha. E todos os anos, no período da Páscoa, a família de Jesus viajava de Nazaré para Jerusalém para comemorar essa data especial. Certo dia, quando Jesus tinha mais ou menos 12 anos... Quem aí tem 12 anos? Pois é, quando Jesus tinha 12 anos, mais ou menos, eles foram comemorar essa data da Páscoa lá em Jerusalém. A viagem teria levado quase uma semana,
caminhando pelo deserto e estradas empoeiradas. Imaginem só, gente, uma semana caminhando, andando. Pois é, essa foi a viagem para Jerusalém. E não foi só a família de Jesus que foi comemorar a Páscoa, foi uma multidão de pessoas. Quem consegue ver Jesus aí no meio dessas pessoas? Ah, olha só, olha Jesus ali. Muito bem. E Jesus foi, junto com a sua família e aquela quantidade de pessoas, comemorar a Páscoa. Eles comemoraram por cerca de uma semana, compartilhando refeições especiais, encontraram alguns parentes na cidade e também passaram tempo relembrando as histórias de Deus, como Deus havia resgatado os israelitas e tantas outras histórias que podemos encontrar na Bíblia. Após a festa, os pais de Jesus partiram de volta para casa, de volta para Nazaré, junto com a multidão. Eles viajaram por volta de um dia, andando pelas essas mesmas estradas empoeiradas. Com um dia de viagem, Maria e José sentiram falta de Jesus. Olha só, você consegue encontrar Jesus aí no meio dessa multidão? Onde será que está Jesus? Jesus se perdeu dos seus pais, vocês acreditam nisso? Maria e José achavam que Jesus estava ali entre a multidão, mas viram que ele não estava. Então eles ficaram muito preocupados e decidiram voltar para Jerusalém para ver se encontravam o filho. Durante 3 dias inteiros, José e Maria procuraram por Jesus. Mas Jerusalém era uma cidade muito grande, com muitas pessoas. Eles procuraram Jesus nos estábulos. Você consegue ver Jesus por aí? Jesus! Eles foram até o mercado, ver se encontravam Jesus. Jesus, será que está aqui no mercado? Você consegue enxergar Jesus? Você o vê? Finalmente, eles foram procurar Jesus no templo. Você consegue enxergar Jesus no templo? Sim, Jesus está ali, junto com os professores, aprendendo e ensinando sobre Deus. José e Maria encontraram Jesus em meio aos professores. Todas as pessoas que estavam ouvindo Jesus ficaram admirados com a inteligência e esperteza de Jesus. Compreensivelmente, Maria estava um pouco chateada, porque Jesus tinha se perdido deles. Então Maria foi falar com Jesus. Olha só o que ela disse para ele. Essa conversa está em Lucas 2,48. Olha só. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Jesus sabia o quanto era importante descobrir tudo quanto podia sobre Deus. Por isso que ele ficou lá junto com os mestres. Os pais dele não podiam entender totalmente isso. Jesus ficou lá com os mestres, ainda falando sobre Deus, e depois voltou a Nazaré com os seus pais. A Bíblia diz que Jesus continuou crescendo, obedecendo os seus pais. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Era muito importante para Jesus conhecer sobre Deus, o seu Pai. Ele nos mostrou que conhecer a Deus deve ser muito importante para nós. Na verdade, conhecer a Deus é a coisa mais importante. Essa história de Jesus nos mostra o quanto Jesus, mesmo pequeno, mesmo criança, ele queria conhecer a Deus. Ele queria conhecer mais sobre Deus. E olha, para Jesus, essa era a coisa mais importante: conhecer a Deus e os seus caminhos. Vamos orar agora e pedir para que Deus nos dê vontade e cada vez mais interesse em buscar a palavra dele e conhecer mais os seus caminhos? Feche o seu olho e agora nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada, Deus, porque através da história de Jesus, mesmo tão jovem, nós podemos ver o quanto ele queria conhecer mais do Senhor, o quanto ele quis aprender mais sobre os seus caminhos, sobre a tua vontade. E, Pai,
nos dê um coração cheio de vontade de te conhecer, que nós possamos encontrar na Bíblia as tuas verdades, as tuas palavras e conhecer mais o Senhor. Faça de nós crianças que queiram saber mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo quando criança, Jesus nos mostra o quanto é importante conhecer a Deus. E é por isso que ele estava no templo de Jerusalém, como ele chamava a casa de seu pai. Conhecer a Deus era importante para Jesus e precisa ser importante para nós também. E como você faz para conhecer a Deus? Na Bíblia, é claro! E quanto mais você conhece sobre Deus, mais você percebe o quanto ele se importa com você. E isso muda a forma como você olha para o resto da sua vida. Então, quero ver vocês lendo a Bíblia e aprendendo coisas novas e perguntando para as pessoas as suas dúvidas, as coisas que vocês não sabem. Tudo bem? Esse é o melhor jeito da gente conhecer a Deus, através da Bíblia e através da oração. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história de Jesus, que vocês tenham aprendido bastante coisa aí, guardado os acontecimentos dessa história para responder o nosso quiz durante a semana, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um super beijo. Tchau!